Quem é que está querendo falar com a gente? Iula Braga volta aqui para trazer informações sobre o rodoviário que foi agredido a marteladas na capital baiana. A vítima sofreu ferimentos na cabeça. Iula Braga, é com você. Eu estava vendo mais cedo, Iula, a edição dessa matéria aí. Tem momento que é preciso, né, colocar ali um efeito para cobrir o ferimento na cabeça desse rodoviário. Iula Braga, é com você. Claro, Adelson, um ferimento muito grave, uma lesão com uma extensão muito grande. Inclusive, eu conversei também com a atendente ali, a pessoa que participava da equipe do SAMU no momento desse resgate, né, que prestou ali os primeiros atendimentos a esse rodoviário, e ela me disse que assim que chegaram ao local, tiveram esse cuidado de fazer com que aquele sangramento pudesse parar, que fizessem ali, né, uma preservação daquela lesão para que o médico pudesse avaliar o melhor caminho. Inclusive, já aproveito para dizer que o rodoviário agredido, a vítima, tenho já inclusive a identidade dele, o Adilson Santos Pereira, ele segue internado porque sequer passou por algum procedimento ainda. A orientação da equipe médica que atendeu ele assim que deu entrada na emergência de um hospital particular, e a nossa equipe acompanhou com exclusividade essa chegada dele depois de ter sido resgatado, ter recebido o primeiro atendimento pelo SAMU, é de que ele teria que ficar 6 horas em observação antes de qualquer procedimento e até mesmo exames, porque foi uma pancada na cabeça, né, uma lesão grave e extensa, e por isso até mesmo os exames, né, que devem ser feitos no rodoviário precisam desse tempo para poder avaliar a extensão e as consequências disso. Então a gente ainda não tem como precisar o estado de saúde dele, o quadro clínico dele diante dessa informação, porque os exames sequer foram feitos. Isso só deve acontecer mais no final da noite, e até mesmo a própria sutura para fechar ali aquele corte, tudo isso só vai poder ser feito depois dos exames que ele será submetido. A história foi a seguinte: esse rodoviário, ele estava fazendo a linha Ribeira, Fazenda Garcia, e aí parou em um ponto de ônibus na Baixa do Fiscal. Quando ele parou nesse ponto de ônibus para os passageiros descerem, outros subirem, uma rotina, né, para qualquer rodoviário, uma mulher moradora em situação de rua fez menção de que queria entrar no ônibus e começou a bater ali na porta da frente. A cobradora sinalizou para ela: ó, a porta de trás está aberta, o acesso tem que ser pela porta de trás. Mas ela estava acompanhada de um homem que não gostou dessa negativa. E aí ele foi e virou ali o retrovisor desse coletivo, e aí o motorista foi obrigado a descer para consertar por uma questão de segurança. Ele não poderia avançar e andar com aquele ônibus sem o retrovisor, para que ele pudesse ter uma visibilidade maior, garantindo a segurança de todos os passageiros e também dos rodoviários, no caso dele e da cobradora. E quando ele desce, ele é covardemente agredido de forma gratuita, não esperava, e recebeu essa pancada de um martelo. Inclusive vai precisar tomar, né, medicações, até mesmo fazer ali o uso da antitetânica, porque não se sabe a procedência nem em que situação estava, né, esse instrumento, enfim, o que foi utilizado para essa agressão. De imediato, o SAMU foi acionado, prestou esse primeiro atendimento lá mesmo na Baixa do Fiscal, onde tudo isso aconteceu, e como eu disse, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde, para um hospital particular, onde permanece então sob os cuidados, em observação, para que possa passar por todos os exames. A gente vai ouvir agora um áudio que ele mesmo enviou para os colegas, porque isso, claro, gerou uma tamanha repercussão entre os rodoviários, e apesar da gravidade da lesão, da extensão, ele permaneceu consciente e tentou tranquilizar os amigos. Vamos ouvir. Galera, tô de boa, tô aqui na SAMU sendo atendido. Foi um saciseiro aqui que meteu um martelo na minha cabeça aqui. Bagunçou o retrovisor, desci pra consertar. Aí eu falar com ele, ele veio pra cima de mim e me deu uma martelada. Aí agarrei ele pelo pescoço, né? Já tinha tomado a martelada. Aí tá aqui na viatura preso também. Perceba ali que se manteve forte, né? O que eu conversei, inclusive, com o supervisor da Integra, o Dom, ele fala exatamente isso, né? Que ele ficou ali consciente, forte, tentou se defender, né? Tentou ali se livrar daquela situação, mas, claro, tem o susto, né? E tem todo um abalo diante de uma situação como essa. Vamos ouvir também o que eu conversei com o supervisor da Integra. Esse cidadão deu uma tapa no retrovisor do motorista, ele teve que descer
para não pôr a vida das pessoas em risco. E nessa que ele desceu, ele covardemente pegou um martelo, arremessou no supercílio do motorista. O motorista teve um ferimento profundo, agora se encontra aqui no Teresa de Lisieux em observação, onde ele vai ter que ficar 6 horas, que é o procedimento padrão, para depois fazer uma tomografia. Também ele terá que tomar uma antitetânica, já que o martelo é um utensílio de ferro. A gente não sabe se está enferrujado, o que contém naquele martelo, já que é uma pessoa de situação de rua, não sabemos qual a procedência desse martelo. A polícia militar também pegou esse meliante, ele foi preso, ele se encontra na central de flagrantes, parabenizar também esse belíssimo trabalho da polícia militar. E também houve um outro fato lamentável, Yula, que foi a cobradora dele, que ao socorrer ele, quando ela entrou no ônibus, o celular dela já não se encontrava mais. Alguma pessoa que estava dentro do ônibus se aproveitou desse momento inoportuno e furtou o celular da cobradora. Isso é lastimável. Imagine a situação. Além desta agressão, eles ficaram envolvidos. Certamente a cobradora desceu, porque inclusive ela estava na ambulância com o rodoviário, foi com ele até a unidade de saúde. Então, no momento da confusão, de imediato, ela deve ter descido para poder ajudar, saber como é que o colega estava, já acionar o SAMU para pedir aquele primeiro atendimento e acabou deixando espaço para que alguém se aproveitasse, né? Utilizasse ali daquele momento oportuno para agir e ainda acabou tendo o aparelho celular furtado. Então, ocorrência que aconteceu na tarde de hoje, Baixa do Fiscal, aqui em Salvador, envolvendo esses rodoviários, vítimas de toda essa situação. E como o próprio Dom disse, que bom que a polícia agiu rapidamente e conseguiu prender em flagrante o suspeito de ter praticado esta agressão contra o rodoviário. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos disso e, sobretudo, o estado de saúde dele e as consequências dessa lesão. Ele ainda vai passar por exames para que depois possa, né, fazer ali tudo o que precisa para sanar essa situação e se recuperar desse susto que viveu na tarde de hoje. Adelson. Tá aí. Lamentável, né? A gente está falando aí de um motorista, um profissional trabalhando, exercendo aí o seu ofício, e acaba sendo atacado por um sujeito que saiu aí de um esgoto, provavelmente, com um martelo, né? Disse bem ali o rodoviário, que falou em nome do colega aí, né? Precisou ficar ali, né, em observação, vacina antitetânica, porque trata-se de um instrumento ali que enferruja, um martelo, imagine, rapaz. Imagine um sujeito perigosíssimo, com um martelo na mão. Volta aí esse rapaz falando, porque ele de fato, né, ele se inteirou para trazer informações aí para a nossa equipe, né? O rodoviário, primeiro, o rodoviário aí, cadê? O rodoviário, vítima. Galera, tô de boa, tô aqui na Samu sendo atendido. Foi um saciseiro aqui que meteu um martelo na minha cabeça aqui. Bagunçou o retrovisor, desci para consertar. Aí eu falar com ele, ele veio pra cima de mim e me deu uma martelada. Aí agarrei ele pelo pescoço, né? Já tinha tomado a martelada. Aí tá aqui na viatura preso também. Um saciseiro com um martelo na mão. Eu imagino o perigo de um cara desse com um martelo na mão, né? Largo do Tanque está precisando de um choque de ordem aí, polícia. Choque de ordem. Agora a polícia vai ficar lá o tempo todo? Não vai. Vai ficar vigiando todo mundo o tempo inteiro? Vai ficar olhando para a mão de todo mundo? Hein? Não vai. Esse que é o detalhe, que é o problema. Cadê o rodoviário que falou com mais detalhes aí dessa violência? Esse cidadão deu uma tapa no retrovisor do motorista, ele teve que descer para não pôr a vida das pessoas em risco. E nessa que ele desceu, ele covardemente pegou um martelo, arremessou no supercílio do motorista. O motorista teve um ferimento profundo, agora se encontra aqui no Teresa de Lisieux em observação, onde ele vai ter que ficar 6 horas, que é o procedimento padrão, para depois fazer uma tomografia. Também ele terá que tomar uma antitetânica, já que o martelo é um utensílio de ferro. A gente não sabe se está enferrujado, o que contém naquele martelo, já que é uma pessoa de situação de rua, não sabemos qual a procedência desse martelo. A polícia militar também pegou esse meliante,
ele foi preso, ele se encontra na central de flagrantes, parabenizar também esse belíssimo trabalho da Polícia Militar. E também houve um outro fato lamentável, Yula, que foi a cobradora dele, que ao socorrer ele, quando ela entrou no ônibus, o celular dela já não se encontrava mais. Alguma pessoa que estava dentro do ônibus se aproveitou desse momento inoportuno e furtou o celular da cobradora. Isso é lastimável. Isso, concordo com você, meu amigo. Isso é lastimável, né? Ainda apareceu um vagabundo ou uma descarada para roubar o celular da cobradora. Simplesmente aproveitou o momento de desespero, né? A cobradora, para ajudar o colega motorista, são rodoviários, juntos, no mesmo buzu, no mesmo transporte da agonia. Aí, alguém aproveitou e levou o celular dela. Você ouviu? O celular da cobradora foi furtado desse episódio aí. Então, ela vai ajudar o colega e o celular acaba sendo levado. Tinha um ladrão, né, ou uma ladra dentro do buzu, ali, né, só esperando uma oportunidade. Ainda vem dizer que a oportunidade faz o ladrão. Faz o ladrão. Ladrão é ladrão, rapaz. Ladrão é ladrão nessa... Nossa, aí. O rodoviário com a cabeça ferida, hein? Você não vê nas estradas o que é que acontece? A carreta tomba, né, cheia de mercadoria. O carreteiro está lá sofrendo, se tiver com vida ainda, né? Tá lá gemendo de dor, tá lá desacordado, e a raça ruim furtando tudo, levando tudo, um monte de rato em cima, roubando tudo. É assim.